Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, agora para falar sobre pele. Afinal de contas, todos nós queremos uma pele lisinha, não é verdade? Então que tal fazer uma reeducação alimentar para evitar consequências sobre o nosso corpo? Para isso a gente convidou a nossa parceira dermatologista Luciana Mendes. Bom dia, doutora. Bom dia a todos de casa. Doutora, é verdade ou não que a alimentação influencia sim na qualidade da pele? Com certeza a alimentação, ela é o que dita a qualidade da nossa pele. Assim como a alimentação ela pode ser essencial para a gente ter uma pele bonita, ela também pode ser essencial para a gente envelhecer mais rápido, para a gente ter problema de pele também. Existe algum alimento que possa influenciar na qualidade da pele? Sim, tem muitos alimentos que podem influenciar negativamente, outros positivamente. Então, se a gente pensar que o processo de envelhecimento, né, ele é desencadeado pela produção de radical livre, a gente acaba tendo na nossa alimentação alguns alimentos que produzem excesso desses radicais livres e levam ao envelhecimento mais precoce e mais rápido. Assim como tem outros alimentos que são ricos em antioxidantes, que vão justamente varrer esses radicais livres e com isso você tem uma pele mais bonita, mais saudável e retarda ainda o envelhecimento. Quais são esses alimentos, no caso, que eles podem prejudicar a pele? No caso, o aparecimento de acne, né? Hoje é sabido que alguns alimentos eles influenciam no aparecimento da acne. Então, durante muito tempo, a história do chocolate foi mito. Hoje é comprovado. Então, o que se sabe é que proteínas do leite e excesso de açúcar, né, de carboidrato, eles aumentam a produção de sebo da pele, levando a um estado de acne. Então, o chocolate, por ter os dois componentes, carboidrato e proteína do leite, é realmente o grande vilão. E tem outros produtos, por exemplo, carnes, principalmente carnes vermelhas, as carnes mais gordas. A gente tem os óleos, principalmente óleo de cozinha, eles podem acelerar o processo de envelhecimento, ajudam na inflamação da pele. Então, tem alguns produtos que podem, inclusive, influenciar negativamente em algumas doenças inflamatórias da pele, como, por exemplo, psoríase. Então, no caso, esses óleos de cozinha, eles contêm substâncias, no caso, né? Sim, eles têm ácidos graxos poliinsaturados que levam a uma produção excessiva de agentes inflamatórios. Assim como a gente tem óleos benéficos para a pele, como, por exemplo, o óleo de peixe, a gente tem os óleos maléficos também, que são esses óleos da manteiga, óleo de cozinha, que eles podem promover mais inflamação da pele, inclusive piorar algumas doenças de pele, né, como eu falei, a psoríase. E para melhorar essa qualidade de pele, a gente tem alguma opção? Por exemplo, o açaí. Já me falaram que é uma fruta antioxidante, é verdade isso? É verdade. O açaí, ele contém algumas substâncias antioxidantes, né? Então tem também polifenóis. Essas substâncias, elas justamente vão varrer os radicais livres do nosso organismo e com isso, você com menos radicais livres, você acaba tendo uma pele mais jovem, uma pele mais saudável e retarda ainda mais o envelhecimento. Existe algum tipo de alimento que seja contraindicado para a nossa região por excesso de calor ou não tem a ver uma coisa com a outra? Não. É claro que em ambientes muito quentes a gente dá preferência para todas as frutas, as verduras mais leves, com maior conteúdo de água. Isso é mais por uma questão de digestão, mais uma questão de hidratação do que realmente tem algum contraindicado para a nossa região. Agora, uma coisa interessante é que alguns produtos que a gente ingere, eles são ricos em beta-carotenos e outras substâncias que ajudam, né, a diminuir o efeito nocivo da radiação ultravioleta. Então, cenoura, beterraba, quando você ingere em quantidades adequadas, antes de se expor ao sol, você acaba se protegendo mais dos danos nocivos da radiação ultravioleta e fica com bronzeado mais bonito, mais duradouro, sem se queimar tanto. É uma ótima dica aí da doutora, então, né? Já fica pra gente na hora do bronze. Doutora, no caso da pele, existem aqueles cremes frutados, né? Creme de açaí, creme de abacaxi. Eles têm realmente algum efeito melhor na pele por serem frutados ou... Então, tem dois aspectos, né? A maioria desses produtos cosméticos que a gente tem no mercado, eles são derivados de frutas, né, justamente pelo poder antioxidante. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com produtos caseiros feitos à base de plantas e frutas, porque muitas vezes podem levar a problemas de pele, a dermatites, a queimaduras causadas por algumas substâncias presentes, por exemplo, no limão.
né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que é feito sob a supervisão de pessoas de laboratório e aquilo que é feito caseiro, né, por você mesma. Eu estava pesquisando na internet aqueles videozinhos curtos e eu vi uma receita caseira de esfoliante. Eu fiquei super curiosa em perguntar, o mel com açúcar funciona ou é contraindicado? Não, o mel com açúcar, ele tem a função de microdermabrasão. Então, ele vai fazer essa função de esfoliação. E são duas substâncias que não têm nenhum potencial irritante para a pele. Claro que, se você faz essa esfoliação com uma pele inflamada ou com alguma contraindicação, isso vai causar mal. Mas se a pessoa não tiver nenhum problema na pele e fizer essa esfoliação, porque o fator é mais físico, né, da abrasão, isso não teria problema nenhum. Também tem que ter atenção, no caso, à força, né, que se aplica na pele. Exatamente. E a frequência. Você imagina que a esfoliação sendo feita uma vez na semana, de forma cautelosa, isso é benéfico, porque você acaba removendo as células mortas. Mas se você começa a aumentar a frequência dessa esfoliação ou impõe muita força na esfoliação, você pode fazer microabrasões na pele e causar algum tipo de inflamação ou infecção. Agora, doutora, tem aquelas pessoas que têm a pele muito sequinha, assim, chega até a escamar muitas vezes, né? Isso é devido pela falta de hidratação, ou é genética, ou pode ser até pela má alimentação? É multifatorial, né? Sendo que o fator genético ele é o mais importante. Então, tem pessoas que nascem com essa predisposição de ter a pele extremamente seca, levando a alguns problemas mais sérios de pele. Nesses casos, muitas vezes não basta você hidratar tomando água, você tem que repor essa hidratação da pele através de cremes hidratantes, restauradores de barreira. Tá? Mas assim, a principal causa são fatores genéticos mesmo. Claro que ambiental, se você tem uma alimentação inadequada, bebe pouca água, você está num clima frio, né, ou muito seco, a tua pele vai ficar mais seca. E em questão das peles oleosas, né, que aqui em Manaus é impossível, eu acho, você ter a pele totalmente sequinha, né, todo momento sequinha, sempre tem uma oleosidade. Tem alguma indicação para as pessoas que têm a pele muito oleosa? Sim, um fator que contribui muito para o excesso de oleosidade, como eu falei, é a alimentação. Então, a gente já está num ambiente de clima quente e úmido, né, que favorece. Então, muitas pessoas aqui realmente têm a pele oleosa ou mista. Mas se você consome grande quantidade de açúcar, né, de carboidratos e de proteínas do leite, você acaba aumentando a produção desse sebo na pele e a pele fica mais oleosa, com os poros mais abertos e você acaba tendo mais acne. Então, você consumir mais alimentos, né, frutas, verduras, diminuir a ingestão de açúcar, seja na forma de doce ou carboidrato em geral, você acaba tendo uma pele mais saudável, com menos oleosidade. Então, o açúcar ele gera essa oleosidade. Excesso de carboidrato vai estimular uma série de componentes na pele que vão aumentar os níveis de óleo da pele. E não só a oleosidade, né? As mulheres sofrem com a celulite, a famosa celulite, também é gerada pelo açúcar, né? Então, a celulite ela é interessante porque ela é bem multifatorial. Né? Se a gente pensar que homem pouco tem celulite, mulher tem muito, a gente começa a observar que isso tem genética, que isso tem hormônio, tem inflamação implicada também. Agora, é fato que quando você ingere grandes quantidades de açúcar, você acaba causando uma certa hipertrofia, aumento dessas células de gordura, você acaba tendo comprometimento da circulação nessa celulite, e toda vez que você ingerir açúcar e grandes quantidades de sal, por exemplo, você vai reter mais líquido, você vai dificultar essa drenagem linfática natural da pele e a celulite vai ficando cada vez mais evidente. Então, ter uma alimentação saudável, no caso de celulite, é fundamental. Muitas pessoas, elas lançam mão de procedimentos, só que elas vão para os procedimentos sem fazer uma reeducação alimentar, sem fazer exercício físico, e isso é ineficaz. Você tem que associar os procedimentos a um bom estilo de vida. Perfeito. Os homens, então, eles podem ter a celulite, né? Porque muita gente fala, homem não tem celulite, não tem problema, mas tem sim, afinal. Ele pode ter celulite. Agora, a prevalência na mulher é infinitamente maior. Bem maior, né? Isso também por uma questão estrutural, anatômica, diferente da mulher e do homem. E em questão da celulite, como a gente pode resolver? Porque a gente vê que tem vários cosméticos, as mulheres ficam lá passando toda hora, todos os dias e não funciona. Qual é a melhor forma de resolver esse problema grave que é a celulite no mundo das mulheres? Hoje a gente tem algumas opções, né, de produtos à base de xantinas que melhoram essa circulação, essa microcirculação, elas ajudam como adjuvantes na celulite. Lembrar sempre
que você dá fim à celulite, tratamento 100% eficaz, isso não é possível. A ideia do tratamento é você melhorar o aspecto, né, da celulite. A gente tem muitos procedimentos hoje capazes de melhorar, mas você tem que aliar uma reeducação alimentar e você tem que também fazer exercício físico. Porque uma vez que você come errado, você vai aumentar o líquido naquela região, você vai aumentar a inflamação e ainda vai aumentar as células de gordura. Então, o correto mesmo é esse combo, diríamos assim, né? O exercício Exatamente. físico, a hidratação, uma boa alimentação, tudo isso vai gerar uma pele lisinha. Exatamente, sempre associando. A gente é o que a gente come. O contato do limão com a pele, ele pode vir a provocar vermelhidões ou até mesmo queimaduras? Sim. Principalmente na exposição ao sol. Sim. O limão ele tem uma substância que a gente chama de furocomarina, que ela em contato com a radiação ultravioleta, ela causa uma queimadura química. Né? Então, o limão ele jamais deve ser usado, aplicado na pele e logo depois você se expor ao sol, porque pode até formar bolhas e queimaduras de 2º grau mais graves. Como tratar isso, doutora? Qual a melhor forma de tratar essas queimaduras e muitas vezes essas bolhas, né? Sim, exatamente. Então, assim, nos casos de você ter uma queimadura leve, muitas vezes o paciente nem percebe, ele vai perceber depois a cor escura que ficou no local. Com o tempo isso vai melhorando, mas quando formam bolhas, a gente tem alguns remédios de uso tópico, de efeito anti-inflamatório, normalmente prescrito pelo médico, que pode estar usando para diminuir esses efeitos deletérios. Então, no caso de queimaduras com bolhas causadas pelo limão, a orientação é que procure um dermatologista para tratar. E em questão dos alimentos que rejuvenescem, né? A gente sempre vê as mulheres procurando aqueles cremes de potinho, né? Para ficar passando a noite, 500 cremes, né? Que o marido chega e fica perguntando para que isso tudo, né? Esses cremes, eles funcionam mais à base de frutas ou mesmo os cremes normais, digamos assim? Então, esses cremes que têm esse efeito, né, rejuvenescedor, muitos deles são à base de antioxidantes, né? Que são à base de vitamina E, vitamina C, vitamina A, que tem o efeito de justamente remover os radicais livres da pele, dando com isso uma pele mais saudável e mais jovem. Então, a origem, a maioria desses cosméticos são à base de vitaminas extraídas dessas frutas. Tá? E claro, né, com tecnologia. Não adianta você tentar fazer isso em casa, pensando, né, somente na teoria. Você tem que realmente... A vitamina C ela é uma substância antioxidante muito instável. Se você fizer de qualquer forma, ela rapidinho se oxida e aí não tem mais função nenhuma. Então, tem produtos realmente muito bons, que são à base de vitaminas dessas frutas, que tem esse efeito rejuvenescedor. A pele, né, extremamente sensível, acaba tendo algum método, né, que não seja correto, pode ser para sempre, né? Pode Exatamente. O dermatologista, ele vai avaliar o teu tipo de pele e vai indicar o melhor produto. Muitas vezes, a pessoa ela tem algumas condições patológicas na pele que não consegue usar algumas substâncias rejuvenescedoras. Então, para cada caso, vai ter uma indicação. É um caso, né? Exatamente. Então tá, doutora, a gente vai fazer uma breve pausa, mas já já a gente volta com mais bate-papo do dia. Não sai daí.